Então, hoje aqui nós estamos retornando aos nossos estudos bíblicos e nós vamos iniciar o estudo de Apocalipse, certo? Mas antes de iniciar Apocalipse, a gente vai lá em 1 João, capítulo 4, versículo 17. Abram a Bíblia de vocês, eu não vou colocar esses versículos aqui no slide, eu vou colocar só depois quando a gente começar Apocalipse, tá? Então, abra aí de vocês, mesmo se estiverem de versão diferente, abram aí o que vocês sublinharam ou grifaram. Se vocês ainda não fizerem isso e vocês tiverem alguma caneta aí próximo de vocês, grifem agora. Vamos ler junto aqui para poder entender. Então, olha só, eu vou falar na versão NVT cada frase e eu quero que vocês repitam, tá bom? Se vocês estão num lugar que vocês não podem pronunciar, não pode falar, repete aí na sua mente. Então vamos lá, eu vou ler na versão NVT. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Esse é o primeiro versículo. Agora repitam. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Por que eu tô pedindo para vocês repetirem? Porque ao vocês pronunciarem, vai entrando mais facilmente na mente de cada um. Então, mesmo que vocês não consigam pronunciar audivelmente, porque o local onde vocês estão não pode agora, repita mentalmente. Eu vou explicar agora essa primeira parte. Então, olha só, Deus, ele está sempre no mesmo lugar. Somos nós que ficamos distantes e somos nós que nos aproximamos e somos nós que permanecemos nele, certo? E aqui está falando que à medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Então não basta se aproximar, tem intimidade, tem que permanecer em Deus. Prosseguindo, assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Agora repitam, assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Então, permanecer em Deus é permitir a transformação de dentro para fora e ter Jesus como referência. A nossa referência sempre tem que ser Jesus. Sempre. Não são as pessoas que você admira, não são os seus professores, ou seus pais, ou seu chefe, ou alguém que você admira muito, nada disso. A nossa referência é sempre Jesus Cristo. Dessa forma a gente não vai se decepcionar e não vai se frustrar. É sempre seguindo em frente, olhando para o alto. Lembra? Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Sempre o foco, a nossa referência é Jesus. E aqui nessa parte tá falando, assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Jesus, ele veio aqui em carne e osso, para deixar o exemplo pra gente de como viver nesse mundo. E quando a gente permanece em Deus, a gente permite a transformação de dentro para fora. E cada vez mais a gente vai pensando, agindo, falando, ouvindo como Jesus, entendeu? E vamos agora para outro versículo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Repetindo, esse amor pleno, o amor de Deus, não tem medo. Pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. O que está falando aqui? Quem experimenta plenamente o amor faz o esforço para agradar a Deus. Né? Você se enche do Espírito para que a sua carne fique enfraquecida. Então, olha só, Jesus, ele não sente amor, ele é o próprio amor. E quando a gente ama, quando a gente permanece em Deus, quando a gente permite a transformação, a gente não tem medo de castigo nenhum.
Porque a gente sabe que Deus sonda os nossos corações, Deus sabe das nossas intenções. A gente todos os dias pede por Espírito Santo do Senhor nos convencer do pecado. O nosso coração está quebrantado. Então não tem que temer ao castigo. Porque Deus é misericordioso. É totalmente diferente. Quando a gente permanece em Deus, a nossa carne ela vai enfraquecendo. Entende? Então não é mais as nossas vontades que prevalecem, é a vontade de Deus. O Espírito que habita em nós, ele se fortalece. E assim a gente começa a imitar a Jesus no caminhar, no andar, no ouvir, no falar. É exatamente sobre isso. Então não precisa ter medo, porque Jesus, ele já pagou o preço lá na cruz, justamente para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos ter sido adotados como filhos. Somos herdeiros, temos direito à herança celestial. Terminando, concluindo essa parte. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Entende? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele morreu no nosso lugar. Né? É como se alguém fosse dar um tiro em você e ele se jogasse na frente e tivesse morrido no seu lugar, porque foi exatamente isso que ele fez. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele morreu por causa do meu, do seu, dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser libertos dos pecados. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós estamos aqui nessa terra para servir a Deus. Estamos aqui nessa terra para cumprir os propósitos dele para as nossas vidas. A gente precisa ter essa mentalidade. Então não é as nossas vontades, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Lembrando que a vontade de Deus, ela é muito melhor, ela é mais agradável, porque a nossa visão é limitada, mas a visão de Deus não, é totalmente ampla e foi ele que nos criou com um propósito, certo? Então, que a vontade dele prevaleça em nossas vidas. E não precisamos ter medo. Não precisamos disso. Jesus já morreu por nós. Certo? Olha só, gente, a gente vai começar a estudar Apocalipse. E em inglês, por exemplo, na Bíblia em inglês, esse livro não é chamado Apocalipse, é chamado Revelation, porque é o livro da revelação. E esse livro que nós vamos estudar, ele nos mostra justamente isso, porque Jesus revelou a João tudo o que há de vir, tudo o que vai acontecer, para que pudéssemos ter acesso a essas informações, para que pudéssemos se arrepender dos nossos pecados e trilhar o caminho da santificação. Então, quem ama se importa e por isso confronta com a verdade. Quem ama mostra o caminho certo e Jesus nos ama. Por isso que ele nos confronta com a palavra dele. A palavra dele é feita para confrontar e não para passar a mão na nossa cabeça. Porque aquele que passa a mão na nossa cabeça nos limita, deixa a gente sempre limitado, a gente nunca vai avançar. Porque do jeito que tá já tá bom, tá tudo certo, você não precisa melhorar não, fica aí na sua zona de conforto, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Jesus, ele é o amor, ele é a palavra, é o verbo encarnado. E a sua palavra veio justamente para nos confrontar, para nos tirar da zona do conforto e fazer a gente subir de nível, né? Evoluir. Jesus, ele é o amor, ele é o único caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Vocês lembram lá que a gente estudou em Mateus? Que lá em Mateus, a gente estudou que teve uma parte que Jesus falou que João Batista foi o maior dos profetas. E qual que era, lembra, gente, quantos profetas que não teve no Antigo Testamento? Um monte, certo? E Jesus lá no livro de Mateus relatou que João Batista foi o maior dos profetas. Qual que era a pregação do João Batista? Era muito simples. Ele simplesmente falava assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele só falava sobre arrependimento. E quem que precisa se arrepender? É só o ladrão? É o estuprador? É aquela pessoa que faz coisas ilícitas? É o pecador descarado que tem que se arrepender? Não. A nossa mentalidade precisa entender isso. Não. Eu, você e todos nós precisamos se arrepender. É para você permitir que o Espírito Santo te convença do pecado todos os dias. Porque nós somos de carne e osso e pecamos. Permitir que o Espírito Santo nos convença.
Se ajoelhar, pedir perdão para Deus e todos os dias falar: Senhor, me quebre, me faz de novo, vaso novo, me faz de novo. Todo dia ali em prova e você tentando passar nas provas com seu coração quebrantado e rendido aos pés do Senhor. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa ter em mente que eu, você e todos nós, todos os dias, precisamos nos arrepender dos pecados. Não existe pecadinho e pecadão. Lembra que a gente já estudou isso também nos livros anteriores. Pecado é pecado, certo? No livro de Jeremias, também relata, Jeremias como profeta, que essa também era a forte pregação de Jeremias. Que ele tinha que anunciar para o povo que o povo precisava se arrepender dos pecados, porque o juízo de Deus estava para acontecer, né? Mas o povo ele não queria escutar sobre isso. O povo queria ouvir sobre prosperidade, queria ouvir sobre paz, queria ouvir sobre coisas boas. Ninguém queria falar, se arrepender de nada. Não, eu já tô tudo certo na minha vida. Eu sou uma pessoa boa, sou trabalhadora, sou estudiosa, pago minhas contas em dia, tá tudo certo. Não roubo ninguém, não violo ninguém, tá tudo certo. Eu não preciso me arrepender. E Jeremias falava: arrependam-se, o juízo de Deus está próximo. E as pessoas não queriam ouvir essa palavra. Elas queriam ouvir palavra de conforto. Mas Deus falava para Jeremias: não importa se as pessoas estão ouvindo ou não ouvindo, você tem que anunciar. As pessoas precisam saber, o juízo de Deus nunca chega sem ser antes anunciado. As pessoas precisavam ser avisadas e Jeremias foi lá e cumpriu o seu papel como profeta. Mesmo que ninguém desse ouvidos, ele estava lá anunciando. E isso não pode acontecer conosco. Nós temos que estar preparados, temos que permitir que o Espírito Santo nos convença do pecado e temos que servir a Deus na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar, no dia a dia. Os nossos ouvidos precisam estar atentos para que a gente possa ser útil a Deus, né? Tem que prestar atenção no que o Espírito Santo quer que a gente faça. É estar atento, mesmo com todo mundo falando, sabe? É todo mundo falando, é criança falando, é gente gritando, é aquele monte de barulho. Mesmo no meio da multidão ou no meio do barulho, a gente precisa estar atento e discernir a voz do Espírito Santo para saber o que a gente precisa fazer. Então não é o que fulano, é o que o ciclano diz que eu preciso fazer, é o que a palavra de Deus diz, é o que o Espírito Santo me diz. Estejam atentos à voz do Espírito Santo e não das pessoas. Não se permitam ser confundidos. É a palavra que é verdade. Então, olha só. O livro de Apocalipse, como eu já disse, também é chamado de livro da revelação. Apocalipse em grego significa retirar o véu, né? Revelar o que vai acontecer. Retira o véu para que vocês possam enxergar, ver o que vai acontecer. Ele foi escrito por volta do ano 95, lá na ilha de Patmos, uma ilha pequena, perto da Turquia, e era um lugar onde os prisioneiros políticos ficavam na época. E nessa época estava acontecendo uma grande perseguição contra os cristãos. E o apóstolo João, lembra do apóstolo João? Ele ficou preso nessa ilha e lá nessa ilha que ele teve essas revelações. E foi o próprio Senhor Jesus que revelou a João. Nós já estudamos, lembra, lá em Mateus 24, sobre os acontecimentos futuros. E aqui em Apocalipse confirma e dá muito mais detalhes, né? Aqui a gente vai estudar detalhadamente. Então agora eu vou colocar os slides. Agora abram em Apocalipse, capítulo 1. Então, durante todo aquele período, né, um dos discípulos de Jesus, que era João, ele estava ali passando por aquele período onde os cristãos estavam sendo perseguidos e ele foi prisioneiro nessa ilha. E nessa ilha que ele teve essas revelações. E aí deixou tudo registrado para que a gente pudesse ter acesso e pudesse se preparar, né? Imagina, quando algo vai acontecer e você está preparado, né? Você está na frente, você está acima, porque você está preparado para aquilo, né? Você não vai ser pego de surpresa. E isso é muito bom, isso é um privilégio. O livro, ele é cronológico, isso é muito bom porque fica mais fácil de entender. E os capítulos 1, 2 e 3 são as cartas às igrejas. Os capítulos 4 e 5 é a parte que fala da igreja no céu. Os capítulos 6 ao 19 é o período de tribulação,
A gente vai entender que o foco é bem lá em Israel. Lembra que a gente já falou várias vezes? Israel é o relógio do mundo. No capítulo 20 vai falar sobre o milênio, que é quando Jesus governará sobre a terra. E nos capítulos 21 e 22 é novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Então tem tudo isso no livro de Apocalipse. Não é só o período de tribulação, são muitas outras revelações que nós iremos aqui aprender. Então vamos lá, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Já vou começar a ler, eu estou na versão NVT. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. Então olha só, Deus deu a Jesus a revelação para que fosse avisado para os seus servos. Quem são os servos? Somos nós. Na época lá nós não existíamos, né? Mas era a igreja, eram os cristãos, certo? E foi enviado um anjo para apresentar para João essa revelação. Então olha só, quando Jesus estava aqui encarnado, ele não tinha todos os seus atributos, né? Ele não era onisciente, onipotente, alguns atributos dele ele não tinha. Mas depois, quando ele ressuscitou, esses atributos, né, voltou a ele. Ele teve acesso a tudo isso. Então, Deus revelou a Jesus tudo o que ia acontecer. Porque lembra, mesmo quando Jesus estava aqui na Terra, ele só fazia aquilo que Deus permitia. Ele não fazia o que ele queria. Ele tinha que ter a permissão do Pai. O Pai tinha que autorizar, tinha que pedir, ele era obediente, ele ia e fazia. Não era o que ele queria, era o que o Pai queria. E depois, tudo que vai acontecer é que o Pai determinou. E Jesus soube tudo por Deus, que revelou a ele. Certo? E aí Jesus foi para revelar para João, para que João pudesse avisar aos cristãos, aos servos, às igrejas. E nisso Jesus enviou um anjo para João, para poder relatar todos os acontecimentos. Aí no versículo 2, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Versículo 3, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Então, olha só, feliz é aquele que ouve e obedece o que ela diz. Então, não é só ouvir e saber, a gente tem que obedecer, tem que colocar em prática, para que a gente seja feliz, certo? Temos que colocar em prática, não é só saber. Então aí, dos versículos, a gente está no capítulo 1, dos versículos 4 ao 8, descreve a saudação que João faz às 7 igrejas, depois vocês podem ir lá e ler, não tem segredo nenhum, é uma saudação. E aí nos versículos 9 ao 20, João explica de que forma que ele recebeu todas essas revelações que estão nas cartas. Porque Jesus pediu para João que ele escrevesse cartas com orientações para que ele pudesse enviar aos líderes das igrejas, aos mensageiros, certo? Então vamos começar. Lá no versículo 9, tá falando, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, tá falando isso para os cristãos, para os irmãos da igreja, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz com um toque de trombeta. E a voz dizia, escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João ele estava tomado pelo Espírito, tendo ali as visões que o anjo estava apresentando a ele. E de repente ele ouviu a voz de Jesus que dizia a ele que era para ele levar todas essas informações para as igrejas. Tudo que estava sendo dito ali era para ele escrever e enviar a essas 7 igrejas. Aí vamos lá para o versículo 12 agora. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o
peito. Vão tentando imaginar, gente. Ele vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. O que significa chama de fogo? Lembra daquele louvor que eu enviei para vocês? Lá falava, né? Com seus olhos de fogo, cabelos como a neve, seus pés como latão, sua voz como um trovão. Em algumas versões está a voz como um trovão. Lembra daquele louvor? Vamos continuar aqui que depois a gente vai falar mais sobre isso. Versículo 15. Os pés eram como um bronze polido, por isso que naquele louvor fala pés como latão, né? Bronze polido, é um latão, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. O que é espada, gente? É a palavra, né? Lembra a palavra? Quando ela entra, ela corta, e ela é afiada dos 2 lados, tanto quando entra quando sai. Na parte de cima também a palavra é afiada. Ela entra cortando e sai cortando. Na mão direita tinha 7 estrelas e de sua boca saía uma faca, uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Então vocês imaginem a situação de João, vendo toda aquela glória ali, tudo isso que ele estava vendo. Ele ia, qualquer um ia desmaiar, não ia aguentar, né? É muita glória, muita coisa. A gente não ia, o nosso corpo, né, material, natural aqui, não ia suportar toda aquela glória, toda aquela revelação, tudo que ele estava passando ali. Devia ser uma sensação maravilhosa. Versículo 18. Só aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Jesus falando. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Lembra que a gente falou sobre isso quando a gente estudou o último capítulo de Mateus, né? O que Jesus fez naquele intervalo entre a morte e ressurreição? Agora no versículo 19. Portanto, escreva o que viu. Tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos. O que são os anjos? São os mensageiros, são os líderes das igrejas. Então, são os anjos das 7 igrejas. Essas 7 igrejas são as que representam as igrejas da época. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que são os candelabros? Lembra que a gente estudou lá quando a gente estudou o Pentateuco? Que a gente viu todos os utensílios que tinham dentro do tabernáculo e tinha o candelabro. E era aquela estrutura que tinha várias bocas assim, e todas elas tinham que colocar um pouco de azeite e colocar fogo para que ficasse aceso. Aquela vela iluminava ali dentro o templo, né? E aqui a igreja é a representação disso, porque a igreja é para iluminar o mundo, é sempre para estar acesa, iluminando o mundo. A seguir, a gente vai ler as cartas para as 7 igrejas. Tinha em torno, na época, gente, de 100 igrejas. E essas 7 que foram escolhidas como exemplos. Ó, eu coloquei aqui esse mapinha que eu peguei no Google para a gente poder entender. Então, essas 7 igrejas, elas ficavam localizadas na Ásia, que hoje é a Turquia. Aí eu coloquei aqui no mapa. E aqui, ó, mostra, né, por exemplo, o número 1, Éfeso. E aqui mostra, ó, a igreja do primeiro amor. Aí mostra mais ou menos o período, tá vendo? O período, 33 a 100. Aí depois, Pérgamo, não, desculpa, depois é a segunda, Esmirna, a igreja perseguida. Aí mostra até a época, ó, que foi a época de Diocleciano e Constantino, no ano 100 a 312. Aí a terceira, Pérgamo, a igreja sobre o favor imperial, sobre Constantino. Foi no ano de 313 a 600. Tiatira, a igreja papal, a da Idade Média, foi no ano 600 a 1517. Depois vem a Sardes, que é a igreja da Reforma, o protestantismo, que foi lá no século 16 e 17, no ano 1517 a 1750. Aí vem a Laodiceia, que é a igreja rejeitada, a igreja apóstata, que é também semelhante à igreja atual, é um recado para as igrejas atual.
E tem também a Filadélfia, que também representa as igrejas da atualidade, que é aquela igreja missionária, iniciada com o movimento puritano. Aqui tem um período, mas quando a gente começa a ler, a gente começa a entender que a Laodiceia, tanto como a Filadélfia, são as duas exemplos de igreja dos últimos dias, agora, da nossa época. Então aqui é só pra gente poder visualizar e entender, tá vendo? Eram mais ou menos uma próxima à outra, né? Tinha distância lá, 50 quilômetros, 150 quilômetros, 200 quilômetros uma da outra, dependendo de uma da outra. Mas eram todas aí nessa região da Ásia, que hoje é a Turquia. Deixa eu tomar água aqui. Aí a gente agora vai começar a ler a primeira carta. Então assim, no capítulo 1, 2 e 3, 1 foi essa apresentação que eu acabei de falar aqui e ler com vocês. E agora no 2 e 3, o capítulo 2 e 3, a gente vai ler os detalhes das cartas que foram enviadas para essa igreja, tá bom? Essa daqui é a base, ela é um pouco cansativa, mas a gente tem que ficar atenta aos detalhes para depois poder entender tudo que a gente vai ler posteriormente. Porque senão vocês não vão lembrar e não vão conseguir associar. É tudo importante, é um livro cronológico, a gente tem que entender desde o começo. Falar também, se você está assistindo esse vídeo e você nunca leu a Bíblia, você não leu os Evangelhos, não leu o Pentateuco, não leu as cartas de Paulo, não leu a Bíblia, eu aconselho você não assistir esse vídeo. Primeiro você tem que ter uma noção da Bíblia, tem que entender tudo, um pouco lá do Pentateuco, depois os Evangelhos de Jesus, entender depois o que aconteceu após a morte e ressurreição de Cristo, para poder entrar no Apocalipse, né? Porque senão a pessoa vai ficar totalmente perdida. Por isso que esse é o último livro da Bíblia, né? Você tem que ter uma base, você tem que ter um certo entendimento para poder chegar e começar a ler Apocalipse, senão fica bem difícil de entender. Como a gente já estudou bastante, não estudamos todos os livros, mas os livros base, os livros chaves, a gente estudou. Então a gente vai conseguir agora ter um entendimento melhor, né? Vai ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. A gente agora vai para o capítulo 2. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Então, olha só. Primeiro, Jesus começa a trazer elogios, né? Mostrar tudo que tem de bom. Aí depois ele vem no versículo 4 e diz: contudo, tenho contra você uma queixa. Contra a igreja desta cidade, em Éfeso. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se. Gente, isso daqui serve para entender sobre arrependimento, porque olha só, primeiro, Jesus ali relatou tudo que essa igreja estava fazendo de bom, ela estava recebendo elogios, né? E aí você pode pensar, mas depois ele vem com essa mensagem de primeiro amor, que ele, né, abandonou o primeiro amor, que foi esfriando, que perdeu o primeiro amor, e depois fala para arrepender, mas arrepender do quê, né? Aos nossos olhos naturais, a gente pode pensar, se arrepender do quê? Se estava tudo bem, se eles estavam fazendo o que é certo, se o trabalho deles era árduo, se eles eram perseverantes, se eles não toleravam os perversos, né? O que tem de errado com essa igreja? Mostra pra gente que o arrependimento é para todos. Ninguém é perfeito, lembra? Ninguém. E aqui Jesus fala, arrependa-se. Aqui está mostrando o nível de arrependimento que precisa acontecer em mim, em você, em todos, em toda a igreja, todos que pertencem ao corpo, que tem entendimento. Aí ele diz, e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Lembra o candelabro? É a luz do mundo, a igreja é a luz do mundo. Ao contrário, se eles não se arrependerem, Jesus vai tirar, eles não vão representar mais, não serão mais a luz. Mas isto há a seu favor, aí no versículo 6, você odeia as obras dos nicolaítas. Pelo que eu percebi, esses nicolaítas, eles eram um grupo de pessoas que faziam distinção entre as pessoas. E essa igreja em Éfeso, eles não gostavam desses nicolaítas, né?
Eles confrontavam eles. E isso aqui Jesus está dizendo que eles estavam certos, que eles odeiam as obras deste grupo, né? E que isso estava certo, que essa igreja estava agindo corretamente, que não era mesmo para gostar das obras desses nicolaítas. Como eu também odeio, Jesus diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, olha só, o apóstolo Paulo, ele ficou bastante tempo em Éfeso, né? Isso a gente consegue ver lá em Atos, livro de Atos, capítulo 18 e 19, fala bastante dessa cidade, dessa igreja. E a igreja nasceu em Pentecoste, né? Logo depois, Jesus morreu, ressuscitou, ficou aqui um período, depois ele subiu aos céus. E aí depois que vem o período de Pentecoste, que está lá em Atos. E aí ele permaneceu, e essa igreja, ela nasceu em Pentecoste e ela permaneceu até o final do 1º século depois de Cristo. E hoje, durante muitos séculos, essa região de Éfeso, ela está debaixo de uma dominação muçulmana na Turquia. Então, ou seja, o fogo se apagou. E aí essa igreja não existe mais, né? Hoje essa região ela é dominada pelos muçulmanos, né? Religião islâmica. Então, no início da carta, Jesus relata que ele é o Senhor da igreja, ele deixa bem claro. E que ele sabe de tudo. E aí ele começa elogiando a igreja e depois ele fala que o amor do princípio foi abandonado. É como se eles passassem a fazer tudo no automático, né? Servindo como igreja. Então, eles estavam ali fazendo algumas coisas certas, ele servia como igreja, mas o amor, aquele amor, né? O primeiro amor, ele foi abandonado. Então, eles não faziam mais aquela adoração necessária, eles não falavam, né, não ministravam com amor verdadeiro para conseguir passar isso para todas as pessoas. E eles não foram abastecendo o azeite do candelabro, porque lembra que a gente estudou lá nos utensílios do tabernáculo, que tinha o candelabro? Precisava colocar azeite para que a chama ficasse acesa, né? Então é como se eles não tivessem aqui usando esse azeite espiritual, eles não estavam abastecendo a chama do primeiro amor, eles foram deixando isso se apagar e lentamente foi se apagando todo aquele amor, toda aquela adoração, né? A intercessão, as orações, tudo foram se apagando, eles foram se esfriando, eles entraram no automático. Sabe quando é a igreja padronizada? Tem tudo padronizado, cada um já sabe o que faz, mas perde o principal, que é o amor, né? Que é a adoração, que é a intercessão, que é a oração, que é aquele primeiro amor, que é o fogo. O fogo não pode se apagar, né? Tem que ficar abastecendo ali com azeite. E aí eles foram se esfriando e deixaram de existir. Então essa foi a carta à igreja em Éfeso. Ainda no capítulo 2, vem a mensagem à igreja em Esmirna. Então, é lá no versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Então, quando ele se refere, escreva ao anjo, é um mensageiro, ao líder da igreja em Esmirna, para que ele possa receber, ler, né, e passar ali essa orientação para todos. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e último, que esteve morto, mas agora vive. Está falando, essa é a mensagem de Jesus. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertencem a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Então, essa igreja aqui de Esmirna, ela representa a igreja perseguida. E ela foi perseguida pelos próprios judeus que não aceitavam Jesus. Lembra, não são todos que aceitaram Jesus. Muitos passaram a perseguir os cristãos. E eles ficaram firmes mesmo com a perseguição. Eles passaram por muita amargura. Nessa época, gente, os cristãos, eles eram jogados em arenas para que fossem comidos pelos leões, né? A perseguição era muito severa mesmo. Lembra aquelas arenas, tipo quando passa nos filmes da Grécia, que eles colocam lá e que um ficava lutando com o outro e tudo mais? Então, eles eram jogados lá e soltavam os leões para que comessem lá esses cristãos. Então, a perseguição aqui era muito severa.
E Jesus não teve nenhuma queixa contra essa igreja, né? Ele só falou para eles: vocês fiquem aí firmes, não tenha medo do que vocês vão sofrer, do que vai acontecer, porque quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte, né? Eles podem morrer fisicamente, mas eles viverão na eternidade. É isso que eles precisavam ter em mente. Então, capítulo 2, versículo 12. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. A região era totalmente pagã. Então aqui, gente, Jesus está alertando, está falando para eles, né? Falando, eu conheço aonde vocês vivem, a cidade daí onde essa igreja vive está no trono de Satanás, então você imagina ali a guerra espiritual que tinha, e mesmo assim eles permaneciam leal, né? Ali dizendo, só adorando e servindo a Deus, ao único Deus. Eles não negaram a fé, mesmo quando Antipas, que era um dos deles, que era testemunha fiel, ele foi morto. Provavelmente, né, ele foi perseguido, ele foi morto, e mesmo assim eles não desistiram, eles não recuaram por medo, eles continuaram firmes. Então essa região onde essa igreja estava era totalmente pagã, numa cidade ali, a cultura totalmente pagã, lembra? Era idolatria, servia a vários deuses, não fazia várias coisas erradas, era imoralidade sexual, tudo quanto é coisa misturada errada. E nessa cidade eles tinham que adorar ao imperador como seu senhor. E mesmo assim eles não se prostraram. Aquela cultura, aquelas autoridades, eles se prostravam somente a Deus, eles estavam firmes nisso. Aí no versículo 14, contudo, tenho contra vocês algumas queixas. Aqui começam as queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensinamento é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolo e a praticar imoralidade sexual. Lembra quando a gente estudou lá em Números? Se você ainda não viu o vídeo, volta lá no canal Metanoia na Gente com Milene Braga e acessa o vídeo de Números, o livro de Números, lá no capítulo 22 a 25, eu explico sobre essa parte de Balaão. Balaão era o profeta mercenário, Balaque, que era o rei lá da época, ele contratou Balaão para amaldiçoar os israelitas. Mas Balaão não conseguiu, porque Deus falou para ele que não era para ele amaldiçoar, que da boca dele era para sair bênção. Então toda hora que ele abria a boca para amaldiçoar, ele só abençoava, ele não conseguia ele cumprir, né, o serviço dele, né, que ele, pela finalidade pelo qual ele tinha sido contratado, ele não conseguia. Mas no final a gente viu que, como ele não conseguiu amaldiçoar, ele deu um jeitinho, né, de mostrar lá para Balaque, que era o rei, um jeitinho de conseguir fazer com que eles mesmos desobedecessem, como que os israelitas, né, desobedecessem a Deus, e assim eles iam sair do favor de Deus, né, porque desobediência, aí você sai da bênção, né, a obediência gera bênção, quando você desobedece, você pede o favor de Deus, e foi isso que Balaão fez, ele deu um jeitinho de ir lá e falar para Balaque, né, e falou, ó, você pega as suas mulheres bonitas, fazem elas irem lá, fazer amizade com os israelitas, aí eles vão começar, né, a se encantar por elas, e começaram a se misturar, praticaram imoralidade sexual, praticaram idolatria, tudo tá relacionado, né? E aí eles pecaram contra Deus, eles perderam ali a bênção de Deus, e foi Balaão que deu essas dicas para Balaque. E é exatamente isso que Jesus está alertando aqui sobre essa igreja. Vocês toleram em seus meios pessoas cujo ensino é semelhante a Balaão. Vocês toleram que pessoas penetrem aí na igreja e incentivem os cristãos a fazerem coisas erradas. Aí no versículo 15 continua. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Lembra? Na cidade anterior, Jesus, ele parabenizou, porque eles não seguiam, né? E eles odiavam os nicolaítas. Mas essa igreja aqui, entre vocês, que existem alguns que seguem esses ensinos. Então aqui Jesus está alertando.
Aí no versículo 16, portanto, arrependam-se, ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca. Essa pedra branca, gente, significa que a igreja estava absolvida, que ela estava livre de condenação, entende? Então, aquele que se arrependesse dos pecados, que seguisse as orientações ali que Jesus estava dando, né, através de João, que escreveu essa carta, essa pessoa, essa igreja, ela ia receber a pedra branca, né? Ou seja, você está salvo, você está absolvido. E terminando esse versículo 17, e nela estará gravado um novo nome que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Então, olha só, essa igreja, ela teve tanta influência de falsas doutrinas que gerou um impacto negativo, poluindo a congregação com falsas doutrinas que incentivaram os irmãos a praticar a idolatria e a imoralidade. Foi exatamente o que aconteceu lá com as dicas de Balaão. Exatamente o que Balaão disse a Balaque, que o Balaque foi e fez, né? Pegou as moças bonitas da sua cultura, da sua cidade e pediu para que se misturassem com os israelitas, que era um povo separado, um povo escolhido de Deus. Se misturaram e aí começaram a praticar idolatria, imoralidade sexual e acabaram infestando, contaminando a congregação. Foi isso aqui que aconteceu na igreja de Pérgamo. Agora a gente já vai para a igreja de Tiatira, ainda no capítulo 2. Versículo 18. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo. Gente, o que são essas chamas de fogo? A gente às vezes associa com coisa ruim, mas não é. O fogo não se apaga. É o fogo do candelabro. Lembra que tem que manter o azeite lá? Sempre tá lá regando com azeite para o fogo não se apagar. O fogo aqui, ele representa o amor que não se apaga. É aquele olhar que enxerga tudo, inclusive a intenção do coração e a mente das pessoas. Aí continua no versículo. E cujos pés são como bronze polido. Gente, aqui o bronze, ele significa que os pés, ele foi forjado. Tem até aquele filme que chama Forja, que é aquela faca, né, que mostra. Quando o aço, o metal, ele é forjado, ele passa pelo fogo, ele é testado, ele é provado ali, passa pelo fogo, e é isso que está querendo dizer aqui, esses pés de latão, né? É aquele pé que anda na retidão, que é forte, que esmaga a serpente. Então Jesus, ele foi testado, ele foi aprovado lá na cruz do Calvário, por isso que os pés são como bronze polido. No versículo 19, sei de tudo que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, aqui está dizendo que tem uma mulher lá com espírito de prostituição, de idolatria, assim como Jezabel foi casada com o rei Acabe, que era na época do Elias, do profeta Elias. Lembra que ela perseguia o profeta Elias? Aí continua no versículo 20, que se diz profetiza. Faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Capítulo 2, versículo 21. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem as práticas de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Por que está falando aqui que sonda mente e coração? Porque provavelmente essa mulher que estava lá infiltrada no meio da igreja, ela tinha cara de gente boa, mas Deus sabe das intenções e sabe dos planos dela, do que ela estava fazendo, porque Deus sonda a mente e coração de cada um. Aí no versículo 24, tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma. Então olha só, aqui está falando
Também tem uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira que não seguiram esse falso ensino, né? Porque eles pregavam, essa mulher, junto com outras pessoas, pregavam que esse falso ensino era uma verdade mais profunda. E aqui Jesus está falando que, na realidade, essa verdade profunda vem de Satanás, que não vem dele. Que não era isso que está na sua palavra. Senão que se apeguem firmemente aos que já têm até que eu venha. Então tá falando que dentro dessa igreja tinham pessoas que eram verdadeiras, que não se apegaram a esse falso ensino e que eram para eles se apegarem firmemente ao que eles já têm, né? Até que Jesus voltasse. Então olha só, desde o início Jesus estava falando sobre a sua volta, sobre a sua segunda vinda. Aí no versículo 26, ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Aqui tá falando do quê? Tá falando lá do milênio que a gente vai estudar posteriormente. Que quando Jesus reinar sobre a terra, Jesus, ele vai pedir que algumas pessoas, né, governem junto com ele, porque imagina, é a terra inteira para governar, mas não vai ser como esses políticos corruptos que hoje governam, essas autoridades que temos hoje, corruptas, que governam a nossa terra. É Jesus que vai governar, que vai liderar, e ele vai destinar que algumas pessoas que permanecerem firmes com ele durante todo esse período que a gente está aqui na terra, elas serão selecionadas por Jesus para governar a terra com ele durante o milênio que há de vir. Aí depois, versículo 27. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará com vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi do meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? É a promessa de Deus. A estrela da manhã é aquela que vem primeiro a brilhar no mundo das trevas e é o último a desaparecer quando surge o sol da justiça. Igual quando o sol nasce e se põe. Versículo 29. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então, olha só, a tolerância fez com que essa igreja fosse corrompida. Algumas pessoas se corromperam, alguns permaneceram firmes, mas a maioria acabou sendo enganada, corrompida, né? Pecado, gente, é pecado. Não tem como negociar. Porque às vezes a pessoa está lá infiltrada na igreja, ela é uma pessoa que está ali ativa, sempre serve a igreja, serve ali aos irmãos, então, é só uma coisinha de nada, não tem problema, deixa ela continuar aqui porque é importante. Não é importante. Se está fazendo o que é errado, tem que ser confrontado pela palavra. Não é para continuar, não é para existir nenhum tipo de idolatria dentro da igreja, nenhum tipo de prostituição. Jesus está falando, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora a gente já vai entrar no capítulo 3. Na antepenúltima igreja, que é a igreja de Sardes. Então, olha só. Capítulo 3, versículo 1. Mensagem à igreja de Sardes. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes, que é o líder lá da igreja. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, a mensagem de Jesus. Sei de tudo que você faz, você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Então, o que está falando aqui, gente? Que é a igreja que representa a mornidão espiritual, né? No início ia tudo animado para a igreja e tudo mais, mas de repente teve um desentendimento com o irmão, ou porque foi confrontado pela palavra, ou porque foi até injustiçado, acabou desanimando, começa a dar desculpa para ir para a igreja, né? Antigamente ia para a igreja tranquilamente. E a igreja, por exemplo, já era longe. Mas depois aconteceu algumas coisas que daí a igreja ficou muito longe. Porque antes, mesmo sendo longe, ia animado. Aí, de repente, não quer mais ir. Começa a dar desculpas para não ir à igreja, sabe? Se transforma tipo no cristão zumbi, aquele cristão que é morto-vivo. É isso, posicionamento, não tem força de vontade. Qualquer coisa é impedimento ou desculpa para deixar de ir à igreja. Aquele cristão que acha que não precisa ir na igreja. Não, eu sou templo, não preciso ir na igreja, eu posso congregar sozinho comigo mesmo. Não, não pode. Tem que pertencer ao corpo, não pode ser um cristão zumbi, gente. Tem que pertencer ao corpo. Aí no versículo 2, desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio, agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se, se não despertar, virei subitamente até você como ladrão. Lembra, o ladrão que vem, não avisa o dia e não avisa a hora, é assim que Jesus virá.
Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Lembra? As vestes da santidade. Versículo 5, o vitorioso está vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence, né? Aqui fica uma dúvida. Então, se você aceitou Jesus, foi batizado, seu livro tá lá, o seu nome tá lá escrito no livro da vida, mas aqui tem um versículo que deixa a gente meio, né? Jamais apagarei seu nome do livro da vida. Então, quer dizer que o nome pode ser apagado? Vamos avaliar, a gente vai estudar e vai entender isso. Aí no versículo 6, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então olha só, Sardes era uma igreja, Sardes era uma cidade muito rica, ela se sentia tão forte que ela começou a vacilar na vigia, começou a vacilar. Essa cidade ela foi invadida 2 vezes e na segunda vez ela não conseguiu se recuperar. Ela estava tão autoconfiante que não vigiou com o cuidado necessário. Vacilou. Foi invadida e na segunda vez ela não conseguiu se recuperar. Então, aqui fica um alerta a todos nós. Gente, é o orai e vigiai. Não é só orai, é vigiai. Fique sempre atento. E essa vigilância precisa ser em nós mesmos. Cada um precisa se vigiar. Cada um precisa se vigiar. O Espírito Santo nos convence do pecado. Entende? A gente não precisa vigiar o irmão. A gente não precisa convencer o irmão do pecado. Esse é o serviço do Espírito Santo, não é nosso. Nós não somos juízes e não temos que convencer ninguém, nem ficar apontando o dedo para ninguém. É para se vigiar, se vigie. Peça que o Espírito Santo te convença do pecado todos os dias e seja transformado. O nosso foco é Jesus, a nossa referência é Jesus, não são as pessoas. Todas as pessoas são como a gente, né? Somos falhos, somos pecadores, acabamos deslizando, cometemos pecado. É por isso que todo dia tem que se arrepender. Entende? Todo dia, você não precisa ter medo. Eu cometi um pecado, agora eu vou ter medo e agora eu não vou ser perdoado. Vai. Se você tem um coração quebrantado, se você está se arrependendo, continua firme, segue firme. Permita ser purificado de dentro para fora. Continue nesse processo aí no caminho da santificação, sendo transformado. É cada um cuidar de si, tá bom? Não é cuidar dos outros, não é vigiar o irmão, né? Não é isso, é cada um cuidar de si. Essa é a igreja em Sardes, capítulo 3. Agora a gente vai para a igreja em Filadélfia. Essa daqui é a boa igreja. A Filadélfia é a igreja legal. É a igreja do arrebatamento. Então vamos lá. Mensagem à igreja em Filadélfia. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha, gente. E o que ele fecha, ninguém pode abrir, porque não é da vontade dele. Versículo 8. Se de tudo que você faz, abrir para você uma porta que ninguém pode fechar, você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são. Por que não são? Porque judeus é o povo escolhido, separado de Deus. E judeu que é separado, escolhido de Deus, precisava aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador. Se você não serve a Jesus, você serve a quem? A Satanás, não importa se é judeu. Se não serve a Jesus, se não aceita ele como único Senhor e Salvador, é isso que Jesus está falando. Então eles servem, são judeus, mas servem a Satanás. É isso que está falando aqui. Versículo 10, porque obedeceu a minha ordem para preservar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus e ele será cidadão da cidade de meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu. A gente vai chegar nessa parte e vai entender o que é isso. Da parte de meu Deus.
E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então essa igreja aqui, ela ficava localizada lá numa cidade grega, mas a grande população ali era judaica. E ela foi destruída por um grande terremoto no ano 17 depois de Cristo. Depois ela foi reconstruída pelo imperador Tibério. Então essa aqui era a igreja evangelística, né? Ela tinha autoridade para pregar o verdadeiro evangelho, perseverava, né? E essa palavra, gente, perseverança é a chave de tudo, né? Em tudo que a gente faz. Se você tá ouvindo a voz de Deus, tá fazendo o que é certo, persevere. Não importa se não tem ninguém ouvindo, não importa se você acha que não tem relevância. Se Deus pediu, faça, tá no caminho certo, persevere. Não é para desistir, porque você tá sozinho, porque ninguém vai, porque é difícil, não. Persevere, né? Essa é a chave. A chave para tudo é perseverança. E vocês podem ver que essa palavra apareceu aqui várias e várias vezes. Se a gente for contar aqui, né, eu não tenho noção, mas apareceu muitas vezes. Então, eles não desistiram de obedecer independente da circunstância, né? E essa daqui é uma igreja que representa a igreja do arrebatamento. A gente olhando naquele primeiro mapa que eu enviei, tinha até a época dessa igreja. Mas eu acredito que essa igreja é a igreja que a gente compara com a igreja verdadeira dos dias de hoje. É a igreja que será arrebatada. A Filadélfia, aquela que perseverar. Tem que ficar firme na verdadeira palavra. Não é para desistir, é para perseverar na obediência. E agora vem a última igreja, que é a mensagem, a igreja de Laodiceia. E essa igreja aqui representa justamente a igreja dos últimos tempos, né? Que é a igreja de hoje, que infelizmente diz que você venha do jeito que quiser, não precisa ser transformado não, pode ficar assim mesmo, Jesus te ama do jeito que você é e você não precisa mudar. Essa é a igreja de Laodiceia. E vamos ficar atento aqui à mensagem que está falando. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem frio, eu vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, aquele ouro que foi provado, passado no fogo, que é ouro verdadeiro. Então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez. E colírio para aplicar nos seus olhos a fim de enxergar. Jesus está dizendo que essa igreja é a igreja cega. Não tirou as escamas dos olhos. Versículo 19. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso sentará comigo em meu trono, e assim como eu fui vitorioso, eu me sentarei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui Jesus começa a rasgar o verbo, falar, para eles se arrependerem, né? Porque eles se acham ricos, se acham tal, mas na verdade eles são como água morna, nem frio nem quente, tipo aquele café morno que você toma e dá vontade de vomitar, porque café não dá para ser morno, né? Não tem como. É isso que Jesus está falando, eles se achavam ricos, se achavam prósperos, mas na verdade Jesus disse que eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos, estavam nus, só que eles não enxergavam isso. Mas mesmo assim Jesus depois vem com a sua misericórdia e fala, eu corrijo e disciplino aqueles que amam, né? Jesus fala, eu amo vocês. E eu estou aqui para isso, porque eu quero o bem de vocês, eu estou corrigindo, porque eu quero preservar vocês do que há de vir. Então se arrependam do pecado, façam o que é certo, ensinem a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. E essa igreja aqui representa a igreja dos últimos dias, aquelas igrejas
lotadas, né? Mas que as pessoas vão lá, às vezes nem vão todos os domingos, vão esporadicamente, mas depois que sai do culto, vai para sua vida mundana normal, não tá nem aí pro Espírito Santo, não ouve a voz do Espírito Santo, não quer ser transformado, quer continuar com a sua vida normal, quer continuar pecando e que ainda que a igreja passe a mão na cabeça e diga, ah não, isso daí não tem problema não tem problema não, o importante é você ser feliz. Tá bom? Essa é a falsa igreja, gente. Essa igreja de Laodiceia. É a igreja dos fins do tempo, né? Onde que você vê que tá tudo bagunçado, tudo misturado. Que você vê que é pregado um evangelho totalmente distorcido. E aqui em Apocalipse tá explicando, né? Tá falando o quê? Tá falando que não tem jeito, que eles estão perdidos? Não. Jesus aqui tá falando, se arrependa que ainda dá tempo. Se arrependa, tá avisando. E o que a gente tem que fazer é orar para que os cristãos recebam a verdadeira palavra. A gente tem que espalhar o verdadeiro evangelho, tem que avisar, né? Deus pede para que avise, o juízo dele não venha antes que as pessoas sejam avisadas. Vamos avisar, vamos se arrepender dos pecados, vamos se prostrar perante Deus, mostrar que nós somos humildes. Lembra que humildade é sinônimo de dependência de Deus? Então nada aqui é nosso, né? Somos simplesmente mordomos de Deus, estamos aqui para servir a Deus, né? O princípio da mordomia. Você está aqui para você servir a Deus, para cumprir o propósito dele para a sua vida. Não é para satisfazer o seu ego, as suas vontades. Mas lembre, Deus é amor, ele é misericordioso. Vamos se fortalecer no espírito, apagar, diminuir a nossa carne e permitir que a vontade de Deus seja feita, né? Vamos acordar com aquele desejo, sabe? De ser útil. Não, hoje eu vou ser útil. Bom, Deus, hoje eu vou ser útil para você. Hoje eu vou passar nas provas. Hoje eu vou perseverar. Aí durante o dia você peca, mas se arrependa, que o seu coração seja quebrantado, que você se arrependa, fique firme, não desiste, não desanima. Não é porque você cai, desliza e peca que você vai desanimar e desistir de tudo, não. É para perseverar. Lembra a chave daqui? Quantas vezes não foi dita essa palavra? Persevere. Não é para desistir. Deus sonda o seu coração e ele sabe das suas intenções. Então vamos ficar firme na verdadeira palavra. Aí a gente encerra esses 3 primeiros capítulos. E aí na semana que vem a gente vai falar de Daniel. Então antes agora de prosseguir para o 4º capítulo de Apocalipse, a gente precisa entender o que foi revelado para Daniel. Eu vou falar para vocês, eu vou explicar aqui, que tem tudo a ver com Apocalipse. Aí eu vou explicar a parte de Daniel e se não ficar muito cansativo e der tempo, aí a gente vai para o capítulo 4 de Apocalipse. E essa parte de Daniel que eu vou explicar no próximo encontro, ela é muito importante. São partes lá chaves para a gente poder entender o que está acontecendo hoje, tá bom? Então, tomara que vocês possam participar. Então, vamos orar para terminar? Vamos lá? Vamos fechar os olhos. Vamos se conectar com Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por este momento, Senhor. Muito obrigada por tantas revelações, Papai. Que cada dia mais, Senhor, o nosso entendimento seja iluminado, Papai. Queremos ser cada dia mais parecidos com Jesus, Papai. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado. Sabemos que o Senhor é o único. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade. Muito obrigado. O Senhor é o nosso mediador com o Pai. Muito obrigado, Abba. Muito obrigada. Que a sua misericórdia esteja sobre nós, que o seu favor esteja sobre nós, Papai. Nos abençoe, Senhor. Nos encha de entendimento, Senhor. Que haja paz em cada lar, Papai. Que haja cura, Senhor, em todas as pessoas que estão ouvindo agora essa oração, Papai. Vem com teu poder, vem com a tua unção, Papai. Sara as feridas, Papai. Cuida das nossas mentes, Papai. Sara as nossas mentes, Papai. Coloca o seu capacete, Papai. Queremos o seu capacete, Papai. Para que as setas do maligno, Papai, caiam por terra em nome de Jesus. Para que não haja confusão, Papai.
Renova a nossa mentalidade, Senhor. Estamos se enchendo da sua palavra, Senhor. Que seja criado muralha, Senhor, com a sua palavra em nossa mente, papai. Que estejamos protegidos, papai, pela sua palavra. Que ninguém, papai, usado pelo inimigo, possa nos confundir, Senhor. Servimos somente a Ti, papai. Muito obrigado pelos livramentos, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa saída, a nossa entrada. Nos livra de todo o mal, Senhor. Muito obrigado, papai. Que possamos ser cada dia mais usados por Ti. Queremos Te servir, queremos ser útil para Ti, papai. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz. Que o Seu Espírito Santo fale aqui nos nossos ouvidos, papai. Nos dê espírito, Senhor, de coragem, de ousadia. Que todo medo, papai, caia por terra em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Boa semana.